Senhoras e senhores, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, meiotinha da semana, próxima sexta é feriado, middle of the week, 9 horas e 40 minutos, bom dia pra todo mundo. E agora tá na hora da nossa segunda entrevista. A gente bate um papo agora com o Dr. Kurt Mendonça, neurocirurgião. Doutor Kurt, seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, obrigado. Eu pronunciei certo o seu nome, Dr. Kurt? Kurt, correto. Kurt, é isso aí, seja bem-vindo. O senhor é neurocirurgião? Eu tenho formação médica, eu tenho formação em neurologia e neurocirurgia e tenho formação jurídica. Eu sou especialista em direito processual civil e fui professor de medicina legal por muito tempo para o curso de Direito de Medicina, daí porque tem a ver com o tema do livro que eu escrevi. Entendi. E esse livro foi lançado quando, doutor? Foi no dia 12 de setembro, agora faz 2 meses. Nossa, é super recente. 2 meses na Amazon.com.br. Tem digital e tem físico lá. Há 2 meses, exatamente. E o que é que o senhor falou no livro? O Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. As pessoas se assustam com este termo, narcisista maligno. É que nós nos dedicamos a falar sobre as pessoas que são perversas com convicção. Quando você ouve falar das pessoas que são más, perversas com convicção, as pessoas sempre pensam nos assassinos seriais, nos criminosos profissionais. No meu livro eu me dedico a falar de um tema que é muito pouco abordado no Brasil. São os exploradores simulados. As pessoas que são perversas, disfarçadas, camufladas na intimidade. Por exemplo, uma mãe abusadora, um pai abusador. Um político. Claro, um político ou outras profissões que usam sua posição para predar, explorar. Eu me dedico não a falar muito sobre os casos ostensivos, e sim sobre os dissimulados. Vamos lá. Uma mãe que cria uma filha dizendo que ela não presta, que não vai dar pra nada, que puxou a laia do pai, que é uma inútil. Um líder religioso ou um colega de religião que se aproxima de você, aparentando ser uma alma gêmea, na verdade, para explorar você. Na verdade, não é um carneirinho, é um lobo. É o lobo é um em lobo. Pele de cordeiro. É no ambiente de trabalho, o chefe que humilha o seu subalterno ou o seu colega de trabalho. Que pisa no parceiro. Que pisa no parceiro, que sabota. Nisso, né? E são pessoas que chegam para você e dizem que não sabe o que está acontecendo, como é que alguém está tramando contra você, quando na verdade é ela que está tramando. Ou mesmo uma pessoa que dentro de casa trata mal os seus familiares e fora de casa são pessoas de fachada exemplar. Eu cito muito exemplo em todas as palestras que eu dou, de uma paciente que é a mulher do pastor. A mulher do pastor me procurou desesperada, achando que tinha um tumor cerebral, porque os pacientes me procuram depois de adoecerem, achando que tem um tumor cerebral, um AVC. Porque as pessoas boas, convivendo com pessoas más, elas se intoxicam, adoecem. E após investigar, eu perguntei pra ela, olha, fulano, você não tem nada. Existe alguém infernizando a sua vida? E ela disse, doutor, é muito complicado, o senhor não vai entender não. Eu disse, tente. Ela disse, eu sou casada com um pastor, é um homem exemplar. Homem, todo mundo diz que eu sou muito feliz, minha família diz que eu sou muito bem casada, só que em casa ele é um tirano, doutor. Ele humilha a mim, humilha meus filhos, controla a gente não pode fazer nada, absolutamente nada, a ponto de os meus filhos perguntarem certo dia, papai vem pra casa hoje ou está de serviço? Quando eu digo que ele está de serviço, eles dizem, graças a Deus, que hoje a gente vai ter paz. Então nem minha família, doutor, acredita que eu não tenho como provar que uma pessoa dessa abusa. E eu pergunto pra ela, mas assim, ela abusa fisicamente? E ela chegou a dizer assim, antes fosse. Porque o abuso verbal, o abuso psicoemocional, que humilha, deprecia, não deixa hematoma. A pressão psicológica vai na alma. Vai na alma. E as pessoas prova, né? Você chega na polícia, como prova isso? Não, nem a família acredita. Nem a família acredita. Doutor, o senhor tem noção do que é uma pessoa simplesmente ligar e desligar o afeto como se fosse um interruptor? Diz, como assim? Simplesmente ele deixa de falar com você e você não sabe o que aconteceu. Fica 2 meses dentro de uma casa com você, o parceiro ou parceira,
E você não sabe o que aconteceu. Doutor, isso é um verdadeiro terror psicológico. Isso tem um nome, se chama tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio. É uma forma de tortura psicológica. Então, neste livro, eu me dediquei, é um trabalho de 5 anos, em que eu fui ler sobre o assunto e montei um grupo de estudos e amparo a pessoas vítimas de abuso camuflado. Tanto que nestes 2 meses em que o nosso livro foi lançado, nós temos mantido a primeira colocação na Amazon na categoria abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. E estamos entre os primeiros na categoria de relacionamentos disfuncionais. O que é isso? O que é um relacionamento disfuncional? O relacionamento com o narcisista maligno, eu vou deixar bem claro, o narcisista maligno, ele não é, foi bom porque você falou, o doutor Curto é psiquiatra, o narcisista maligno, ele nunca vai para um psiquiatra ou para um psicólogo. Porque na cabeça dele, ele é perfeito, completo e acabado. Ele não sabe que é doente. Não, ele é perfeito. A culpa é dos outros. Então, todo mundo que convive no trabalho, no ambiente familiar, no ambiente religioso, num grupo com uma pessoa dessa, adoece. Todo mundo mais cedo ou mais tarde vai precisar de terapia. Ao passo que o abusador vai continuar achando que é perfeito. Então são relacionamentos de mão única. Ele se aproxima de você sempre visando alguma coisa. Se é um relacionamento amoroso afetivo, ele vai aparentar ser uma alma gêmea e vai estudar durante a fase do engendamento tudo aquilo que ele pode sugar de você. E após pegar você, ele vai sugar até a última gota. Se for num ambiente de trabalho, ele vai chegar para você dizendo que tem um negócio perfeito. Você vai dizer, meu Deus, que proposta maravilhosa. Eu costumo dizer que ninguém está imune ao ataque dos predadores narcisistas. Tanto é que eu conheço vários casos, vocês devem conhecer, de profissionais de segurança pública e operadores do direito que caíram em lábia de golpistas, de estelionatários. Se fosse tão simples distinguir, nunca que um profissional de segurança pública ou um operador de direito cairia em lábia de um golpista, porque eles têm uma lábia muito grande. Poder da fala, né? Eles mentem compulsivamente, a ponto até de você questionar a sanidade deles. Você diz, meu Deus, é uma mentira tão deslavada, e quando eles são pegos com a mão na botija, eles inventam outra mentira para encobrir a mentira. Então o narcisista maligno são pessoas que têm uma perversão moral, um distúrbio de caráter. E isso tem tratamento, doutor? Não. Não tem? Porque não é uma doença mental. Eu vou destacar. Ixi, Maria, um doente mental... Então esse cara vai fazer isso o resto da vida? É um explorador ou até serial. Alguém matar esse cara? É um explorador serial. São pessoas que quando são pegas, elas dão uma unhada e escondem a unha. Vamos dar um exemplo. Um alienado mental, ele é capaz de atear fogo no próprio filho. Uma pessoa que está com uma crise psicótica, esquizofrênico, ele abre a porta, chama os vizinhos e mostra que tocou fogo no demônio. Ele não vai esconder corpo, ele não vai inventar uma história mirabolante para se safar, porque na cabeça dele aquilo não é o filho. Já o predador, ele arma a trama para dar o golpe e se dar bem. E ainda vai... No dia, por exemplo, em que todo mundo estiver lamentando o golpe que aconteceu, ele vai estar lá chorando ao seu lado. Caramba. Ele vai dissimular, mesmo quando ele é pego. É um louco estrategista. Aí ele, na verdade, ele vai até dizer que é louco. Recentemente saiu no G1 o caso de um falso policial que deu golpes em várias mulheres. Ele posava nas redes sociais... posando que era rico, tirando foto em Mônaco, e aí atraem parceiras. As pessoas se atraem com aquela fachada, e as redes sociais, elas facilitam isso. E daí eles postam uma realidade que não é verdadeira, fazem promessas de amor, depois começam a pedir dinheiro emprestado para um negócio ou aquele e desaparecem com o dinheiro da mulher. Acontece muito. Acontece demais. Demais. Então quero dizer que essas pessoas, ou ao contrário do alienado mental, que ele não tem consciência do mal que faz, o narcisista maligno, ele é uma pessoa que tem uma perversão moral. E isso não é só o criminoso. Eu quero dizer que um pai ou uma mãe que abusa do filho, que humilha, que controla o filho, que poda, porque na cabeça do narcisista maligno, só ele na família pode florescer. Ele vai sabotar todos os que convivem com ele de florescer.
todos os que convivem com ele. Uma pessoa dessa é uma estupradora emocional. Eu digo no meu livro que conviver com um narcisista, né, é um envenenamento gota a gota. É uma intoxicação radioativa. As pessoas que convivem num relacionamento com um abusador desse, mesmo depois que saem da relação, elas ainda têm uma síndrome do estresse pós-traumático, igual um veterano de guerra. Quando você passa muito tempo numa guerra, que viu aqueles dramas, gente perdendo o braço, colegas morrendo, mesmo depois da guerra você continua tendo flashback, insônia, alucinações. Você fica revendo aquilo. As pessoas que saem de um relacionamento abusivo, elas levam cicatrizes para a vida toda. No meu livro, é por isso que é um guia de sobrevivência. Eu mostro os sinais eu mostro o modus operandi desses exploradores, porque quando você aprende o modus operandi, as técnicas de aproximação, de exploração, de manipulação, todos eles parecem que nasceram com o mesmo manual de instruções. São como um robô programado para explorar. Eu digo que esses perversos são como os ciborgues. Não sei se você lembra, claro, do Exterminador do Futuro. Arnold Schwarzenegger era um robô com pele humana. Inclusive tá o novo filme dele no cinema. Pois é. Na versão clássica, ele é um robô programado para matar. Você olha, é uma pessoa normal. Do mesmo jeito que um perverso narcisista. Você olha, é uma pessoa igual a mim e a você. Porém, eles não têm empatia. Inclusive, estudos de ressonância magnética funcional, estudos recentes, em que você coloca esses pacientes que numa ressonância magnética funcional, na hora em que você estimula certas funções, as áreas do cérebro relacionadas acendem. Quando você fala numa pessoa normal sobre questão de afetividade, solidariedade, luto, a área do cérebro que acende é a área das emoções. Quando você coloca um narcisista maligno ou narcisista perverso, como queiram chamar, ou psicopata, que o psicopata é apenas um narcisista maligno extremo. Quando você coloca uma pessoa dessa numa ressonância magnética funcional e você usa termos de amor, compaixão, solidariedade, a área que acende no cérebro não é a área da emoção, é a área do raciocínio. Então o narcisista maligno, ele tem como embotamento emocional. Na fase do desenvolvimento dele, ele não desenvolveu a afetividade. Então ele vê as pessoas como simples objetos que ele usa para a sua serventia. Quando perde a utilidade, ele descarta e sai em busca de outras presas. A gente até fica com medo, né? Mas sabe o que é pior? De encontrar uma pessoa dessa por aí. Doutor, é muita gente? Muita gente, por quê? Doutor, o senhor tem números? Quantas pessoas desse tipo existem no nosso país? Vamos lá. Em média. Vamos lá. Se você for falar do extremo de malignidade, que é o psicopata, isso é coisa de 2%. 2%? Não, calma. O psicopata é aquele clássico, que é o assassino serial, que é o criminoso serial. Mas se você for ver todo o espectro de malignidade, porque eu explico que existe um espectro de malignidade: narcisista maligno, psicopata, predador. São níveis. São níveis. Por exemplo, você não pode comparar uma mãe abusadora, puramente emocional, com um assassino serial. Sim. Mas ela é uma estupradora emocional. Então, se você for pegar todo o espectro de pessoas que se sentem no direito de explorar os outros, é 10%. 10%. 10% entre nós. Bexiga. E muita gente sofre com isso. A cada 10, um. E as pessoas têm vergonha de compartilhar. Muitas pessoas que contribuíram com o meu estudo e este livro, elas nos procuram. Elas têm vergonha, porque a própria família, ela é condicionada a ser uma caixa preta. Ninguém pode saber o que acontece aqui na intimidade. Você não pode compartilhar. É porque as pessoas não contam a vida pra ninguém. Assim, não, né? sobretudo no dia de hoje, em que só se mostra as fachadas de felicidade. Você vê uma família feliz posando lá no Instagram. Uma semana depois, um matou o outro, e vocês dizem, mas meu Deus do céu, não era perfeito? Tiraram foto na praia agora e agora se mataram. Pois é. Por quê? Porque existe uma caixa preta e como é que eu vou dizer? Uma opressão de não se falar isso aí, tá certo? Ou mesmo... Mas você não tem nem certeza se a pessoa é doente, se não é, se é você que tá causando isso. E acho que a vítima deve
deve sofrer tanto. Isso. Será que sou eu que sou... Pronto. Que sou doutor, caso aconteça isso... Todo mundo diz que ele é bom, só pode ser eu. Caso aconteça isso na família e essa família leva esse cidadão para um tratamento e ele vai no tratamento, ele não é curado? Não, ele não vai. Se ele for, ele vai convencer o terapeuta de que ele é a vítima de todo mundo. Aí não tem um acerto. Por exemplo, uma mulher leva o marido abusador, narcisista maligno, para uma terapia de casal. Sim. Ele é tão manipulador, ele tem uma lábia tão grande que ele vai convencer que a culpa toda é da mulher. A mulher ela é descompensada. Na verdade, o narcisista maligno adora fazer com que a vítima se sinta descompensada. Isso se chama gaslighting. Tem um nome técnico que se chama técnica de enlouquecimento. Todo o tempo ele vai ficar fazendo jogos de palavras e jogos mentais para fazer com que você questione a própria sanidade. A ponto da vítima acha que ela é louca. Caramba, você de repente vai falar do mal feito que a pessoa fez e diz, eu fiz isso? Você deve estar enganado, nunca aconteceu isso não. Desaparece um objeto ou um bem. Mas fulano, você sabe o que aconteceu? Não, isso existiu? Você tem certeza que isso existiu? E você começa a questionar a própria sanidade. Por quê? Porque as pessoas que têm sentimentos, que têm boa fé, ela projeta a sua maneira de boa fé nos outros. Então você não quer acreditar que outros vão agir de má fé. E é aí que o predador se dá bem. Por quê? Essas pessoas veem a nossa capacidade de sentir emoções, a nossa capacidade de abnegação como vulnerabilidades a serem exploradas. Então, os narcisistas malignos, eles sempre... Eu digo no meu livro que o narcisista maligno fareja emoções como um cão fareja sangue. Ele vai se aproximar de você, ele vai descobrir todos os seus pontos de vulnerabilidade. Por quê? Ele vai conversar dizendo assim, olha, você pode confiar em mim. Eu serei sempre seu amigo. E aí você vai começar os segredos, se solta, vai se soltando. Eu entrego tudo. Mais na frente, ele vai usar. Sabe aquele dito da justiça? Você tem o direito de ficar calado, tudo que você disser será usado contra você? Pronto, isso vale para o narcisista maligno. Tudo que você fala na fase. Porque todo relacionamento com o narcisista maligno passa pela fase da idealização. A chuva de elogio. Ele vai chegar para você aparentando ser uma pessoa perfeita, em que você vai abrir a guarda. É como a técnica do cavalo de Troia, da guerra de Troia. Sim. Você abre a guarda, aí ele introduz o cavalo de Troia para destruir você. Na hora em que ele prende você, ele vai começar a depreciar. Então a mulher, por exemplo, que encontrou o príncipe encantado, de repente aquele príncipe encantado, que a elogiava, dizia que ela era linda, uma pessoa fantástica, vai começar a dizer, você não presta. Mas você não faz nada que preste? Poxa, mas você não me elogiava? Você não presta não. Você é motivo de vergonha. Eu não sei onde estava com a cabeça na hora em que eu casei com você. Você devia dar graças a Deus. E tem mulher também? Tem. A diferença... É mais homem ou mais mulher? Vamos lá. Tanto faz. A diferença é o modus operandi. O homem costuma ser mais truculento. Vamos lá. Na hora em que você pede o divórcio de um narcisista maligno porque está desesperado, não aguenta mais, o homem... Eu conheço um. O homem... Eu me lembrei de um agora. O homem tende a adotar condutas mais truculentas. Ele vai tentar matar a mulher, vai ameaçar fugir com os filhos. Vou mandar pra amiga minha aqui, essa entrevista. Já a mulher, ela tende a adotar medidas mais camufladas. Na hora em que você, por exemplo... a mulher vai adotar, vai manipular os filhos, vai manipular a família, vai fazer a campanha difamatória contra o seu alvo, que é a vítima, vai falar que ele não presta. Então a mulher, como a mãe narcisista, ela é capaz de convencer todos os vizinhos, todos os conhecidos, de que a filha é desequilibrada. A ponto dela chegar, xingar a filha, botar o dedo na cara da filha e gritar pra todo mundo, você vai me espancar? Você vai bater em mim? Porque o narcisista maligno, como ele é uma pessoa, é um torrovelinho, é um buraco negro, ele procura se engrandecer derrubando os outros. Essa pessoa nasce com isso ou ele adquire com o mundo? Como é que é? É uma excelente pergunta, porque eu dedico no livro um capítulo às teorias sobre o narcisismo maligno. E eu digo o seguinte, para a vítima, porque existe a teoria de que diz que ele nasceu assim e a teoria que diz que ele se desenvolveu por questões ambientais. Mas para a vítima, isso não faz diferença. Certo. Não faz diferença se o narcisista maligno nasceu sem coração
ou se perdeu o coração ao longo da vida. Mas por quê? Os casos que o senhor conhece, ele nasceu assim, esse ser humano, Existem ou ele casos. adquiriu isso na sociedade? Existem casos da semente ruim. Existem casos de pessoas que má índole mesmo. já nasceu ruim. Existem casos de pessoas que já na infância e na adolescência já demonstram... Já são maus. Traços de verdade, que não tem nada a ver. Apesar de toda uma criação idônea, são pessoas ruins mesmo. Que você já vê desde cedo. Tem outros que se manifestam mais tarde. Ninguém ousa dar um diagnóstico de psicopatia definitivo numa criança, mas a gente vê que tem casos mas tem infância. Mas o que eu quero dizer é que para as vítimas, e esse meu livro, ele é um livro dedicado às vítimas. Por que, doutor Kurt? Porque o narcisista maligno, ele nunca vai procurar tratamento. Nunca. Quem procura tratamento são as vítimas. O primeiro livro que mudou a minha vida sobre essa temática foi de uma psiquiatra francesa que tratava vítimas. Um livro escrito em 1998 por Marie-France Irigoyen, Assédio Moral, a Violência Perversa no Cotidiano, e ela já dizia isso. Olha, você nunca vai ver um abusador desse procurar tratamento. E a gente vê as vítimas procurando tratamento. Porque quando você convive com uma pessoa dessa, a sua saúde psíquica, emocional e física destrambelha. Você passa a ter pesadelos, você passa a ter insônia, você passa a ter lapsos de memória, alterações hormonais, engorda 10 quilos ou perde 10 quilos. Olha, começa a ter dores crônicas. Pessoas que chegam pra mim, é muito frequente, tendo ataques que você jura que são ataques epilépticos. E você vira paciente, vê que não tem tumor, não tem derrame, não tem epilepsia. E aí você vai pra questão psicossomática, deve ter algum fator. Você está doente, a pessoa não está fingindo. E quando você vai ver, aí o que é que acontece? Consultórios de médicos e psicólogos estão cheios de pessoas boas, vítimas de pessoas más. E aí os médicos e psicólogos ficam enxugando gelo, ficam tratando a reação da vítima ao abuso, enquanto que o abusador está ali em casa, todo dia, contaminando todos os dias a vítima. E uma pessoa dessa. Por isso que no caminho da libertação, eu escrevo no meu livro, o caminho da libertação. O primeiro passo é entender que a culpa não é da vítima. Entender que tudo aquilo que ela achava que era impressão dela, era uma coisa mal explicada, tá tudo ali no manual de instruções que eu explico no livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. E que hoje acabou de perguntar o nome do livro. Guia de Sobrevivência. Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Nós temos o Instagram do livro, que é Vítimas de Narcisistas Malignos, e o Facebook do livro, que inclusive aqui de Natal, quem quiser adquirir diretamente comigo, é só passar uma mensagem direta e a gente, se não quiser pedir na Amazon, pode pedir diretamente a mim. Qual é o telefone? É Vítimas de Narcisistas Malignos. Telefone. É o Facebook ou o Instagram. Entra lá e passa a mensagem direta. Lá tem todo o material. Doutor, chegando uma pergunta aqui de um ouvinte, os corruptos de hoje em dia, eles são classificados nisso aí ou não? Sim, claro. Olha aí, ó. Eu dedico um capítulo do livro às profissões preferidas pelos narcisistas malignos. Dentre elas está a política. Não é que a política em si tenha nada de ruim, mas toda posição que fornece autoridade e holofotes serve como uma malha de ferro atraindo imã para o narcisista. Autoridades públicas, policiais, fiscais, membros do judiciário, do Ministério Público, isso é um imã atraindo o narcisista. Que usa o poder da caneta para explorar. É a velha história. Você sabe com quem está falando? Isso é uma atitude típica do narcisista maligno. Porque o narcisista maligno se acha superior a tudo e a todos. Ele divide o mundo como o meu mundo, o mundo superior, e o mundo da plebe rude, dos ordinários, da ralé. Ele tem uma sensação de grandiosidade. Tem algum narcisista maligno conhecido? Tem. Que pode... Muitos. O que eu cito no livro... Mas pode falar assim? Pode. Que, fulano foi, o preso foi, o condenado... Não, mas eu posso falar, porque eu citei no meu livro uma referência famosa, teve até uma série recente, para mostrar que o narcisista maligno, ele não é um alienado. Ele é uma pessoa, muitas vezes, próspera, profissionalmente. Eu cito exemplo de Pablo Picasso, que tem uma série recente, Gênios de Pablo Picasso. Eu cito no meu livro, e tem lá a referência. Tem alguém no STF assim, doutor? Tem ou não tem?
Claro que tem. Exige a liturgia. Claro que tem. Tipo que exige a liturgia. Claro não que sei tem. quê. Claro que tem. O Pablo Picasso, que era um pintor foi uma estrela do ponto de vista profissional, ele teve várias mulheres e amantes, e todas as mulheres amantes, filhos e netos, ficaram sequelados do ponto de vista físico e emocional, porque ele era um predador. Eu queria dizer isso. O narcisista maligno é lobo em pele de cordeiro. Ele é um sepulcro caiado. Ele aparenta ser a pessoa perfeita. E entre quatro paredes, ele mostra a sua verdadeira face perversa. Só quem conhece um narcisista maligno de verdade é quem convive na intimidade com ele ou está sob a autoridade dele. Não tem aquele ditado, você quer conhecer um homem de verdade e dê poder pra ele? Pronto. Você quer conhecer um narcisista de verdade, dê poder pra ele. Existe punição pra isso? Vou falar um pouquinho do seu livro. Tá. Eu tenho que ler pra poder saber. Isso. Mas a melhor solução seria se afastar? Isso. É o no contact. É se afastar. Após a vítima conhecer, saber... Agora, doutor, a pessoa é leiga. Que tem amor... A pessoa é leiga. Como é que ela consegue detectar? Olha, esse meu parceiro realmente ele é um psicopata. Pronto. Tem pontos específicos? Não tem como saber, não. Tem, perfeitamente. O meu livro é escrito numa linguagem para leigos. Meu livro é para leigos. É nóis. Leigos. Ele é escrito numa linguagem simples, mostrando inclusive os sinais de alerta. Vamos lá. A pessoa lendo o livro entende. Entende perfeitamente. Deixa eu só dizer os sinais de alerta de que a pessoa com quem você vive, ele é um potencial predador narcisista. Olha, muita atenção a partir de agora, que o Dr. Kurt vai passar esses pontos, esses sinais, né, de que você pode detectar que o seu parceiro, que aquele seu líder, que aquele presidente daquele grupo, que aquele cidadão, ele é mau, ele é psicopata, ele é esse troço aí que o doutor tá falando. Agora, para dar audiência, segura aí. Estão fazendo algumas perguntas. A Bruna colocou... Responde já. Olha, a chibata vai comer no centro já. Tenha calma. A Bruna colocou assim: eu quero esse livro, muito boa entrevista. A Bruna aqui do Agora. A Poliana Soares colocou: Dr. Curto Mendonça, tudo verdade. Esse livro é tudo que eu precisava. No Facebook também, a Valesca Costa colocou: parabéns, Dr. Curto Mendonça. Aí o Marco Moreira disse: ei, hoje é meu aniversário, manda os parabéns. Aí, parabéns. Um abraço pra você. Se tiver bolo, churrasco, me chama. Então você traz aqui, a gente comemora junto. Tem aqui a Maria Pipoca, mandou... A Laíde pergunta ao doutor se existe pai ou mãe narcisista. Eu assisti um programa na época. Ele já falou que tem. Fantástico falando sobre isso. Existe. Ele falou que existe. Já falou aqui. E só mais um aqui, estão perguntando como é que escreve o nome dele pra achar. K-U-R-T. É curte com C, é curte com K, como? K-U-R-T. Curte. Isso, só de mim, por favor. O nome do doutor é doutor Curte. Isso, exatamente, o curte com K. Pergunte, por favor, se o livro é vendido em livraria aqui em Natal e se sim, onde posso comprar? Não, livraria não. Aqui em Natal é diretamente comigo no Facebook ou Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos. Vítima de narcisistas... É o Instagram e o Facebook do livro. Porque o livro foi lançado na Amazon. Então a gente tem questões contratuais que me impedem de colocar para vender em outras livrarias. Doutor, aqueles pontos específicos pra gente detectar esse maluco. Agora pode falar. Pontos estratégicos para ver que esse relacionamento é disfuncional, é sugador, é predador e você tem que se preparar para cair fora. Primeiro, sua vida apresenta caos onde havia harmonia. Uma vida pacífica, entrou alguém, de repente todo mundo desconfia de todo mundo, começou a ter conflito naquele ambiente, aquela pessoa mais inocente possível, aquela com carinha de anjo, ela provavelmente é a desestabilizadora. Número 2, você se sente num constante estado de ansiedade, eternamente pisando em ovos, aquela sensação de que algo ruim o tempo todo vai acontecer. 3, você se vê questionando a própria sanidade. Meu Deus, será possível que eu estou imaginando coisas? Não é possível que eu tô maluco. Não é possível, isso não pode estar acontecendo. Será que a fulana é capaz de fazer uma coisa dessa? 4, você se vê dando cada vez mais e recebendo cada vez menos, porque como é uma predação, o narcisista maligno, ele vai sempre exigindo mais. Eu falo no livro que é uma fita métrica ilimitada, você nunca bate a meta. Ele sempre vai exigindo mais. Nunca tem limite, nunca. Não. É meta cada vez maior. Se você
faz o que ele quer, ele vai dizer, não, isso não é suficiente, eu preciso de mais. Vai sempre estar exigindo mais. Isso vai fazer com que você vá mirrando, se deteriorando, porque você vai sendo sugado. Você se sente sob um controle absoluto. O narcisista maligno tem direito a tudo, tem direito à academia, trabalhar, ter o seu lazer, ter sua vida independente, a passo que a vítima não pode ter acesso nos contatos, nas redes sociais, não pode ir pra academia, não pode cuidar da própria beleza, porque senão vai dar mole pra pretendentes. Ou seja, o narcisista pode tudo e a vítima não pode nada. E ele controla absolutamente tudo. Temos o caso que nós relatamos de mulher tão controladora a ponto de fazer um exame no esperma do homem após o sexo. Sério? Oi? Faz o exame do esperma pra ver. Pelo aspecto, é um espermograma em casa. Pelo aspecto, diz, olha, tá mais assim ou menos assim, então você pulou a cerca. Você imagine só que controle. Você se vê acusado de coisas que o próprio narcisista faz. Pai, tem doido pra tudo mesmo, né? O narcisista faz as coisas e depois acusa você de fazer. E você, meu Deus, eu só posso estar ficando louco, porque ele vai projetar o lixo dele na vítima. Você tem as próprias conquistas e datas comemorativas estragadas. O narcisista maligno faz questão de estragar o seu aniversário, Natal, Réveillon. Quer dizer, ele acaba com a sua vida. Acaba, por quê? Porque ele odeia ver as pessoas felizes. Só ele tem o direito de ser feliz. É a famosa praga. Praga. E esse cidadão, doutor, ele é feliz? Ele é feliz? Ele se acha... Claro que não. Mas ele se acha feliz? Ele acha... Esse cidadão, ele não fica doente? Ele não sofre... Ele não tem remorso. Não tem remorso. Nem problemas físicos, nada. Isso aí não tem remorso. Essa negatividade, ele não maltrata ele? De jeito nenhum. Caraca. Ele não tem remorso. É aquilo que eu falei do exame da ressonância magnética. Doutor, quando eu faço alguma coisa de errado, pequenas coisas erradas que a gente faz, não somos perfeitos, eu fico sentido, arrasado. Quando, sei lá, quando eu tô no trânsito, o cara fechou, depois eu fico, rapaz, por que eu fiz isso? Eu fico arrasado. Meu cara de manga podre. Isso se chama empatia. O que nos torna verdadeiramente humanos, humanos de verdade, sim, é a empatia, é a capacidade de se arrepender. E tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem. O narcisista maligno não tem empatia. Ele nasceu sem isso nele. Não tem isso. Olha, mandaram a mensagem aqui. Empatia. Hoje eu descobri que sou um narcisista. Eu pego pênaltis e faço os outros sofrerem. Não, quando eu ligo a televisão... Ele tá tirando onda, pô. Sei, mas quando eu ligo a televisão, a gente vê sempre esses narcisistas. Não, mas tem. A gente vê... Porque sempre existiram as pessoas perversas. A questão é que com o cientificismo de achar doença pra todo mundo, as pessoas... O senhor já teve um debate com um cidadão desse? Eu? Tete a tete. Já. Tete a tete é ótimo. E você... E como é que foi o seu tratamento? Foi como? Vamos lá. Você vai fazer uma reunião com um narcisista maligno no trabalho. Recentemente eu fiz uma reunião no trabalho que um cidadão estava tendo reclamações de várias pessoas. Várias pessoas. E não estava sozinho. Eu não sou louco de fazer uma reunião dessa sozinho. E eu chamei... isso que eu ia falar, tem que ter medo de um caba desse. Eu chamei um companheiro, um superior inclusive, e nós fizemos a reunião com essa pessoa para dizer, tá aqui, olha, estão reclamando da sua conduta, isso no ambiente corporativo. E ele simplesmente, na maior cara de pau, disse que era tudo mentira. Isso não existia. Aquilo tudo eram dados falsos. Fake news. Eram fake news aqui, na maior cara de pau. E nós tínhamos todas as reclamações. E ele, de forma impassível... Olha, o narcisista maligno, ele é capaz de convencer. O narcisista maligno, ele é tão perigoso que ele provoca a vítima no ambiente familiar, provoca a vítima, humilha, bate na cara da vítima. Por exemplo, uma mulher narcisista maligna me perguntou se existe mulher narcisista maligna. Com a Lei Maria da Penha, muitas mulheres narcisistas malignas têm se prevalecido da lei que foi feita com a excelente intenção para fazer falsas acusações contra o parceiro. A mulher chega lá, bate na cara do cidadão, diz, olha, você é um imbecil, você é amparada na lei, né? Não, ela já está provocando ele, vamos lá. Cospe na cara do parceiro, xinga, humilha, bate nele. Recentemente eu fui procurado por um paciente... Mas é verdade, tem homem que apanha da mulher. Eu fui procurado recentemente por um paciente
Ele me procurou, sabendo desse meu trabalho, ele mostrou, abriu a... Olha que eu vejo. Você conhece? Sim. É normal ele? Ele é narcisista? Eita, Já foi lá no consultório. Um paciente me procurou e um paciente, a autoridade pública, tem um cargo público, autoridade pública, ele me procurou sabendo do meu trabalho, abriu a camisa e me mostrou espancamentos. Ele disse, doutor, olha isso aqui. Eu apanho. E a mulher disse, experimenta fazer alguma coisa ou ajuizar o divórcio. Você nunca mais vai ver nossos filhos. E eu entro numa delegacia de defesa da mulher, que eu não preciso de prova. Basta eu chegar lá e dizer que você é o abusador. E você vai preso 2 anos, preventivamente, até provar que é inocente, se conseguir provar. E ainda vai me pagar pensão alta. Nada, mas agora mais preso depois da segunda instância, não. Não, mas a prisão cautelar... A prisão cautelar não tem isso. E então, aí, a primeira coisa dessa? para esse paciente, eu perguntei, você documentou já isso? Porque a primeira coisa é documentar. Porque ele tem que fotografar e tem que fazer exame de corpo de delito, tem que começar a gravar todos os abusos. A primeira coisa que eu falo para quem convive na intimidade com o abusador, eu digo documente tudo. Porque ele vai negar. Ele vai negar. Tem que gravar um cidadão desse. Imagina uma criança sendo filho de uma mãe ou de um pai assim. Pois é, eu tenho um capítulo, quem me perguntou aí, eu tenho um capítulo só sobre ser filho de narcisista no livro. Olha aí. Ó. Você imagine, uma criança... normal. Uma criança não tem referencial fora dos pais. Certo, do que é errado. Se um pai ou uma mãe é abusadora, a criança cresce ouvindo dizer que ela é incompetente, que ela é inútil, que ela é uma lerda, que ela é uma lesma. A criança vai acreditar que ela é mesmo. E pronto. Que ela não tem referência. E posteriormente... E cresce doente essa criança. E cresce doente. Ela dificilmente supera. Depois, quando ela vai tendo o contato com outras realidades, ela vai ver que aquilo não era normal, mas ainda assim ela acha que a culpa foi dela. Realmente é uma coisa muito triste. Triste, rapaz. Essa realidade. Mas o nosso livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, vem mostrar... Se você lida com a pessoa com esses sinais, se você lida com a pessoa que liga e desliga o afeto como se fosse um interruptor, a história do tratamento de silêncio. Eu costumo dizer que é um selo de certificação do narcisista, é o tratamento de silêncio. Ele resolve punir a vítima por nada, dando-lhe gelo, o popular gelo. Sim. É uma atitude muito infantil, igual aquela da criança que diz assim, corte aqui. E vamos ficar sem falar? Sim. O narcisista, ele tem uma imaturidade psicoemocional, ele age como se fosse uma criança. Ele é o centro do mundo, tudo tem que ser dele, o dele é melhor. E ele pune, ele não cresceu do ponto de vista emocional. Não tem mágoa, não sente nada. Assim? Oi? Quando se desenvolve isso? Desde pequenininho? Um Porque na verdade, é um problema cerebral essa lá, fase do narcisismo, existe uma fase fisiológica do desenvolvimento da criança. Toda criança, em sua fase tenra, ela tem essa fase de... Do egocentrismo, de tudo ser pra ela. Até ter ciúme de um pai em relação ao outro. Mas de querer tudo. De ter falta. Resolvível, né? Constância do objeto. A criança quer porque quer um brinquedo. Você dá o brinquedo pra ela, logo ela enjoa e quer outro. O narcisista, ele tem a mentalidade de uma criança, ele tem carência do objeto. Então ele quer porque quer você como parceira. Ele faz de tudo pra conseguir. Depois que ele consegue, aí perde a graça. Aí ele vai começar a depreciar, humilhar e vai partir pra outra. Ele tem carência, porque ele é um vazio. Como ele é um vazio de emoções, vamos lá, esclarecer isso. O narcisista maligno, ele é um oco de emoções. Então, ele precisa... É como se ele fosse um aparelho que precisasse de energia. Só que ele não tem a energia dele, ele precisa da energia do outro. Então, ele vai plugar na vítima, provocando emoções ou positivas ou negativas. Como assim? O narcisista prefere sempre que a vítima o adule, o lisonjeie, o admire. Por isso que o narcisista sempre se cerca de 2 pessoas, aduladores e marionetes. As pessoas que se opõem ao narcisista, não interessa pra ele. Então o narcisista vai querer que a vítima o adule, o elogie, diga que ele é o máximo. Se ele não consegue obter a admiração que o narcisista almeja, porque ele se sente o máximo,
Aí ele vai querer punir você por você não reconhecer a sua superioridade. Ele vai punir, ele vai até tentar destruir você. É uma coisa tão assim surreal. É um negócio estranho. Olha como é uma coisa surreal. É um motivo de alegria para um narcisista destruir uma pessoa feliz. Ele fica feliz com isso. Ele fica. Meu Deus. Porque ele sente, isso realça sua onipotência. Eu tenho a capacidade de destruir uma pessoa. Sou super-herói. Na cabeça distorcida. Doutor, esse programa duraria 3 horas, mas infelizmente nós temos que encerrar. Muito bom a entrevista. O senhor voltará mais vezes aqui no programa. Ótimo. Vai somar muito aqui com as pautas do nosso programa. Infelizmente nós temos que encerrar. Mas venda o seu peixe agora, doutor. Faça o merchandising do seu livro. Guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos. Pode ser adquirido na Amazon.com.br ou pelo Facebook e Instagram. Vítimas de narcisistas malignos, é só passar um direct. E quanto mais pessoas souberem do assunto, menos chance terão esses predadores de seguirem impunes a sua agenda espoliadora. Por isso que eu agradeço demais o convite de vocês. Olha, o Edmilson fez uma pergunta interessante. Por favor, pergunta ao doutor, uma pessoa assim, narcisista maligno, se presenteado com um livro desse, esse narcisista tem interesse em ler o livro? Não adianta. Ele não vai ler. Dê para as vítimas. Ele vai dizer que você que deu o livro é que é um psicopata. Que é um doido. Ele vai dizer. Infelizmente. O narcisista ele adora dizer que a vítima é que é psicopata. Aliás, o narcisista vive dizendo, mandando a vítima ir pro psiquiatra. Você tem que ir pro psiquiatra. Você que é o louco! É você que é louca! Tá vendo aí? Inverte, né? Meu Deus do céu. Melhor defesa é o ataque. Doutor Kurt Mendonça, muito obrigado. Voltará mais vezes aqui no programa. O senhor deu um show hoje na nossa emissora. É isso, muito obrigado. Deu um show. Muito obrigado, viu? Obrigado. É isso aí, pessoal. O programa Agora é Show, vai ali, a gente volta já, 10h22. Estamos apresentando o programa Agora é Show, com Daniel Leon, Alaide Passaia e Pedro Binderli. ZYU 283, Rádio Agora FM 97,9.